Apontado por muitos como um dos melhores filmes da carreira de John Carpenter, Os Aventureiros do Bairro Proibido foi um fracasso de crítica e público, quando estreou nos cinemas em 1986. Estrelado por Kurt Russell, a produção é uma divertida subversão dos habituais filmes do ator e do cineasta, conhecidos por histórias com temáticas mais sombrias, como o thriller de ação distópico Fuga de Nova York e a obra-prima de terror e ficção científica O Enigma de Outro Mundo. Carpenter ficou tão desiludido com Hollywood após o fracasso dos Aventureiros do Bairro Proibido que decidiu que não queria depender dos grandes estúdios e focaria seus esforços nos filmes de baixo orçamento. Segundo o próprio cineasta, ele não queria se vender. Mesmo se os outros não achassem seus filmes ótimos ou profundos o suficiente, as produções ainda eram dele. A história da produção de Os Aventureiros do Bairro Proibido começa com um roteiro que ninguém queria, algo que coincide com a carreira do próprio Carpenter. Eu sou Julia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. O filme teve origem em um roteiro escrito pelos estreantes Gary Goldman e David Weinstein. Goldman havia se inspirado em uma nova onda de filmes de artes marciais que representavam muita ação com efeitos especiais, e um contexto de misticismo asiático. Essa onda fluía especialmente do cinema de Hong Kong, que surgiu com força no final da década de 1970. Weinstein era fascinado pelas histórias de uma série de confrontos violentos que começaram no final do século XIX entre facções chinesas rivais, centradas nas Chinatowns de várias cidades estadunidenses, especialmente São Francisco. Os dois roteiristas combinaram esses interesses com uma paixão compartilhada por faroestes clássicos, para escrever a primeira versão do roteiro. Intitulado Lotus, o roteiro se passava na década de 1880 e seguia um cowboy e um ferroviário chinês que planejavam encontrar a noiva do asiático, que estava chegando a São Francisco. No entanto, a noiva foi sequestrada pelo feiticeiro Lopan e a história avança para um reino místico. Em meados de 1982, esse primeiro roteiro foi enviado aos produtores executivos Paul Monash e Keith Barish, da TAFT Entertainment Pictures. Renomeado como Big Trouble in Little China, os direitos foram adquiridos pela 20th Century Fox pouco tempo depois. O cenário de faroeste com o reino místico do roteiro gerou objeções aos produtores desde o início. Segundo Monash, os problemas com o material surgiram principalmente do fato de a história se passar em São Francisco da virada do século. Como Goldman e Weinstein não estavam dispostos a atualizar o enredo para um cenário contemporâneo, a dupla original foi removida do projeto. Os produtores também queriam trazer uma nova perspectiva para a escrita, então W.G. Richer foi contratado para reescrever o material completamente. Richer modernizou o cenário para evitar o distanciamento do público, embora elementos básicos da história tenham sido mantidos como Lopan. O roteirista abordou a história como uma comédia, reimaginando o herói cowboy como o caminhoneiro fanfarrão Jack Burton. Seu rascunho foi escrito em 10 semanas, com um processo que incluiu pesquisa sobre mitologia chinesa. Embora admita ter inventado ou alterado alguns elementos da mitologia, Richer expressou o desejo de que essas partes do roteiro fossem as mais autênticas possíveis, apesar de terem sido escritas por um autor branco. A Fox não queria dar créditos de roteiro a Goldman e Weinstein, e chegou a retirar seus nomes dos comunicados de imprensa, acreditando apenas Richer. Em março de 1986, o Writers Guild of America West determinou que os créditos de escrito por seriam atribuídos a Goldman e Weinstein, com base no sistema de créditos de roteiro do Sindicato dos Roteiristas, que protege os autores originais. Por seu extenso trabalho de reescrita, Richer recebeu o crédito de adaptado por. A Fox ofereceu o roteiro de Richer a vários diretores, incluindo o próprio roteirista. Em 1984, Richer dirigiu As Aventuras de Bulgaroo Banzai, um filme que tinha uma abordagem semelhante aos Aventureiros do Bairro Proibido. O cineasta recusou o projeto, porque desejava dirigir filmes menores, em vez de outro filme de ação e aventura de grande escala. Os produtores ofereceram um projeto a Carpenter pela primeira vez em junho de 1985, com a ideia de que ele produziria o filme de aventura no estilo de Indiana Jones. O cineasta já havia lido o roteiro anterior de Goldman e Weinstein e achou o material criativo, mas sem foco. Por outro lado, Carpenter ficou impressionado com o roteiro de Richer, que misturava filme de ação, aventura, comédia, mistério, história de fantasia e monstro em um único enredo. Ele aceitou o projeto e fez algumas adições ao roteiro, incluindo o fortalecimento do papel de Gracie Law, ligando a personagem diretamente a Chinatown. Ele também removeu algumas sequências de ação devido a restrições orçamentárias e ajustou o material que pudesse ofender os sino-americanos na época. Richer e Carpenter eram amigos desde a escola de cinema, e o roteirista não se ofendeu com as mudanças, acreditando que cada uma delas complementava o que já havia sido estabelecido e facilitava o processo de edição do roteiro. Carpenter descobriu o cinema de ação de Hong Kong durante a faculdade de cinema, e viu em Os Aventureiros do Bairro Proibido a oportunidade de fazer seu próprio filme de Kung Fu. Filmes como King Boxer, de 1972, O Mestre da Guilhotina Voadora, de 1976, e Zu, Os Guerreiros da Montanha Encantada, de 1983, serviram como
inspiração. Carpenter e Kurt Russell viram o filme como uma inversão dos cenários tradicionais de filmes de ação que apresentavam um protagonista caucasiano auxiliado por um parceiro de uma minoria. No filme, apesar de toda a bravata, Jack Burton é constantemente retratado como bastante atrapalhado e raramente útil em combate. Segundo Russell, esse papel tradicional exigido pelo protagonista é conduzido por Dennis Dun, que assumiu o papel de Wang Shi. No comentário gravado para o lançamento em DVD, Carpenter descreve o filme como sendo um parceiro que pensa que é um protagonista. O diretor chegou a dizer que o estúdio não entendeu a ideia e o obrigou a escrever algo que explicasse o personagem. Então Carpenter escreveu uma cena de prólogo onde Egg Shen tranquiliza o público dizendo que Jack Burton é um homem de coragem. A produção de Os Aventureiros do Bairro Proibido foi parcialmente moldada pela expectativa de competição com O Rápido do Menino Dourado, da Paramount Pictures. Os dois filmes compartilham temas semelhantes. São comédias de ação e aventura que acompanham um californiano comum envolvido em uma trama centrada no misticismo chinês. O próprio Carpenter recebeu uma proposta para dirigir esse filme, mas recusou devido ao seu compromisso com Os Aventureiros do Bairro Proibido. Embora inicialmente tenha descartado a semelhança entre os filmes, à medida que a produção de O Rápido do Menino Dourado progredia, ele passou a vê-los como basicamente iguais. Temendo que o filme de Ed Murphy se tornasse um concorrente direto nas bilheterias, a Fox decidiu que a produção começaria em outubro de 1985, para que pudesse estrear em julho de 1986, 5 meses antes de O Rápido do Menino Dourado. O próprio Carpenter foi contratado devido à sua reputação em trabalhar rápido, com um cronograma de produção limitado de 10 a 12 semanas. Inicialmente, o cineasta procurou uma grande estrela para o papel principal, para competir com a escalação de Murphy na Paramount. Ele queria Clint Eastwood ou Jack Nicholson como protagonistas, mas nenhum deles estava disponível. A Fox via Kurt Russell como uma estrela em ascensão e ajudava o fato de o ator já ter trabalhado com Carpenter em Elvis Não Morreu, um filme para a TV de 1979, Fuga de Nova York de 1981 e O Enigma de Outro Mundo de 1982. Russell não tinha certeza se conseguiria encontrar uma maneira interessante de interpretar Burton, mas valorizava as chances de trabalhar com Carpenter novamente. Após conversas com o diretor e uma releitura do roteiro, ele viu o filme como uma oportunidade de interpretar um tipo de herói diferente dos seus papéis anteriores. O ator se inspirou nos personagens de John Wayne para interpretar Burton, embora tenha levado sua arrogância para um lado mais cômico. A familiaridade entre ator e diretor permitiu que Russell improvisasse e explorasse além do roteiro durante as filmagens. Escalada como Grace Lau, Kim Cattrall queria fugir dos estereótipos e acreditava que o filme tinha surgido no momento certo de sua carreira. Conhecida inicialmente por seus trabalhos dramáticos televisivos e depois como comediante no cinema, Cattrall viu o papel não apenas como uma síntese de drama e humor, mas também como uma demonstração de novas facetas de sua capacidade de atuação. Essas duas características também convenceram Carpenter, que precisou defender a escalação da atriz após o estúdio pressionar para escalar uma pessoa mais famosa. A produção teve o cuidado na escala dos personagens asiáticos do filme, especialmente após O Ano do Dragão, lançado em 1985, ter gerado muita controvérsia por sua representação de sino-americanos. Carpenter e os produtores se reuniram com líderes comunitários para conversar sobre o roteiro e contrataram um diretor de elenco que representava muitos dos atores chineses e asiáticos americanos em Hollywood. Dennis Dun se interessou pelo filme por ser fã de As Aventuras de Bulgaroo Banzai. Carpenter o conhecia de O Ano do Dragão e se encontrou com o ator 2 vezes antes de escalá-lo para o papel de Wang Shi apenas alguns dias antes do início das filmagens principais. Dun se sentiu atraído pela representação de personagens asiáticos no filme, gostando do fato de que ele poderia ser retratado como chinês, mas ainda um estadunidense normal, em vez de um estrangeiro ou um motivo de piada do enredo. As sequências de artes marciais não foram difíceis para Dun, porque ele já havia praticado algumas delas quando era criança e se apresentado na ópera chinesa quando adulto. Russell precisou de uma preparação maior, começando a levantar peso e correr 2 meses antes do início da produção. A equipe de filmagens fez uma semana de ensaios que envolveram principalmente coreografia de artes marciais. Embora as principais cenas externas tenham sido filmadas em locações em Chinatown, grande parte do filme foi rodada em sets construídos no estúdio da Fox em Los Angeles. O diretor de arte John Lloyd projetou os elaborados cenários subterrâneos e recriou Chinatown com prédios de 3 andares, ruas, postes de luz, esgoto e tudo necessário para uma região urbana. Isso foi necessário para a realização de efeitos especiais complexos e sequências de luta que teriam sido muito difíceis de fazer em locações externas. Para essas cenas de luta, Carpenter trabalhou com o coreógrafo de artes marciais James Liu, que projetou cada movimento com antecedência. Todos os truques possíveis foram usados, como trampolins, fios, movimentos reversos e até cenários de cabeça para baixo.
Segundo o diretor, foi como filmar uma dança. Carpenter teve 15 semanas e um orçamento de 25 milhões de dólares para filmar Os Aventureiros do Bairro Proibido. Com um orçamento de pouco mais de 2 milhões de dólares, a Boss Film Studios foi responsável pelos inúmeros efeitos especiais que vemos no filme. Esse foi o primeiro projeto da Fox com o estúdio, que via a produção como uma oportunidade de garantir outros trabalhos. O roteiro de Richard incluía muitas criaturas e cenários fantásticos, mas diversas delas não tinham definições claras. Ficou a cargo da Boss Film desenvolver o design final. Steve Johnson liderou os trabalhos em muitos efeitos, incluindo a maquiagem de Lopin, uma aparência enrugada inspirada no trabalho de Dick Smith no faroeste Pequeno Grande Homem de 1970. Ele também trabalhou no processo de rejuvenescimento do vilão, no demônio de esgoto semelhante a um peixe e na morte explosiva de Thunder. Um dos efeitos mais difíceis foi o Guardião, uma criatura flutuante pontilhada de globos oculares que procura para Lopin. Projetado pelo artista Screen Mad George, esse efeito complexo exigiu aproximadamente 60 artistas e custou mais de 100 mil dólares para ser criado devido a seus pontos de articulação. O mesmo artista foi responsável pela criação de Slimer de Os Caça-Fantasmas. O Guardião era manipulado por vários manipuladores de marionetes e dezenas de cabos para controlar suas expressões faciais. Para criar a aparência do Guardião voando livremente, 2 marionetes foram criadas, uma com vista frontal e outra traseira. Embora Carpenter considerasse fácil trabalhar com a Boss Film, ele tinha preocupações durante a produção sobre a escala da operação do estúdio. O diretor notava casos em que eles ligavam para reduzir os efeitos devido ao orçamento ou à capacidade, apenas para essas preocupações desaparecerem quando a empresa conseguia realizar um trabalho considerado difícil pela equipe do filme. O trabalho de efeitos da produção não foi apreciado e chegou a ser comparado com Os Caça-Fantasmas, que tinha um orçamento maior de 5,7 milhões de dólares. Assim como vários outros filmes, Os Aventureiros do Bairro Proibido encontrou seu público quando chegou no home video e criou uma geração de admiradores. Eu sou Júlia Gavilan e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o catarse do Mais Que Um Filme, ou me pague um café via Pix. Até a próxima!